Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Presbiteriana de Cambé. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei animado a estudar as cartas do apóstolo Paulo e resolvi continuar essa temática das cartas do apóstolo Paulo, agora não às igrejas, mas cartas pastorais, as cartas dirigidas às pessoas, né? Nós temos aí a carta do apóstolo Paulo, a primeira e a segunda carta a Timóteo, temos a carta a Tito, que são consideradas essas cartas bem pastorais, assim, né? Embora alguns estudiosos possam dividir as cartas com outras temáticas, mas vamos continuar nesse pensamento. Quero convidar você, então, a entender um pouco mais sobre a primeira carta e sobre a segunda carta de Timóteo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, tá? É válido lembrar para você que as duas cartas, primeira e segunda Timóteo, elas não são iguais. Na primeira, o apóstolo Paulo é muito mais transparente, dirigindo a Timóteo, né? Mais endereçada não somente à pessoa do Timóteo, mas também de forma indireta para a igreja ali que estava em Éfeso, tá? Onde o Timóteo estava trabalhando como pastor. Então, nessa primeira carta de Timóteo, o apóstolo fala sobre a obra que precisa ser feita ali em Éfeso e deseja que Timóteo fique lá, né? Já na segunda carta, Paulo escreve muito mais sobre si mesmo, é uma carta mais pessoal, e deseja que Timóteo venha a Roma o mais rápido possível. Então essa carta ela tem um tom mais pessoal, portanto na verdade uma carta, a segunda é uma carta ao querido amigo de Paulo, o Timóteo. Mas hoje nós vamos falar sobre a primeira carta, ok? Bom, o autor, o apóstolo Paulo, né, já é declarado aqui no primeiro capítulo, versículo 1 de Timóteo, é muito fácil da gente descobrir, tá certo? Primeiro Timóteo capítulo 1 diz assim: o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Capítulo 1, versículo 1 já nos dá quem é que escreve essa carta. O destinatário é, portanto, Timóteo, tá? Que é filho de um pai grego e de uma mãe judia, convertida ao cristianismo. Timóteo se converte durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele passou lá por Listra, tá? Então, quando Paulo tornou a visitar aquela região, Timóteo resolveu se unir ao grupo, está em Atos capítulo 14, verso 16, verso 17. Então, Timóteo acompanha o apóstolo Paulo até sua última viagem missionária, que é a viagem de Roma, lá em Atos capítulo 20, verso 4, e também na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo se refere a Timóteo como seu fiel companheiro, ou seja, que eles estão juntos. Então, Timóteo é esse, segundo a primeira carta no capítulo 1, verso 2, 18, Timóteo é esse verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, né? Bem falado em Listra, bem falado em Icônio. Paulo desejava que esse jovem discípulo viajasse com ele e, portanto, Timóteo é circuncidado para acompanhar, para acomodar, digamos assim, os judeus que procuravam, aos quais eles procuravam evangelizar, e isso se deu uma longa relação, de serviço juntos na obra do Senhor, na qual Timóteo serve o apóstolo Paulo como um filho serviria ao seu pai. Está lá em Filipenses capítulo 2, você pode depois ler essa referência que o apóstolo Paulo faz. Então, tal serviço do Timóteo com Paulo incluía não apenas viajar com o apóstolo Paulo, mas permanecer em novas congregações também que iam sendo fundadas. Então, quando Paulo teve que partir repentinamente, né, lá em Atos capítulo 17, nós já estudamos esse capítulo falando sobre as igrejas, né, fundadas pelo apóstolo Paulo, ele precisa voltar para encorajar, Paulo precisa voltar para encorajar essas congregações, né? E Timóteo serve como esse emissário pessoal do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 16 vai falar sobre isso, tá? Então, Timóteo tem a honra de se juntar a Paulo também, em várias saudações, tá, nas suas cartas. Em 2 Coríntios, em Filipenses, em Tessalonicenses, significa então que Timóteo está como um companheiro do apóstolo Paulo. Tá? Esse serviço fiel ajuda a compreender por que
que o apóstolo Paulo deixa Timóteo em Éfeso, tá? A fim de ajudar no trabalho de edificação daquela igreja. Bom, quando essa carta foi escrita? Alguns comentaristas afirmam que 1 Timóteo, Paulo pode ter escrito depois de sua estada em Éfeso, óbvio, né? E partindo para Macedônia, em sua terceira viagem missionária, tá? Isso significa, pegar o contexto de Atos capítulo 19, Atos capítulo 20, isso significa que a composição ou a escrita dessa carta de 1 Timóteo deve ter sido por volta do ano 58, 59 depois de Cristo, tá? E o objetivo dessa epístola, então, é deixar o Timóteo ali em Éfeso com a responsabilidade muito difícil, tá? Encarregar Timóteo de admoestar pessoas que estavam prejudicando muito a igreja, tá? Então, o Timóteo é encarregado de manter a sã doutrina, uma doutrina saudável e uma doutrina boa, tá? Que era o glorioso evangelho do bendito Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, diz assim, ó: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Trabalho bastante difícil. Cumprir esse encargo foi talvez dificultado pela timidez natural do Timóteo, né? Na primeira carta, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, ordena e ensina estas coisas. Aí no verso 12, o capítulo 4, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, um jovem pastor que tem a responsabilidade de substituir os fundadores da igreja de Éfeso, e agora ele tem a responsabilidade de guiar este povo na sã doutrina, né? Admoestar, conduzir os negócios da igreja. Então, Paulo está encorajando Timóteo a continuar nessa batalha, né? Enfim, nesse trabalho de edificação da igreja. E ele não poderia desconsiderar ou deixar ou permitir que as pessoas o considerassem jovem demais, o que não era muito fácil. Agora, veja bem que coisa interessante. O que é que o apóstolo Paulo está advertindo Timóteo aqui que ele iria enfrentar? Olha só. Cuidado com pessoas que se preocupam com fábulas e genealogias sem fim. Fábulas, invencionices, criações, tentativas de explicar coisas inexplicáveis e que tomavam a atenção das pessoas e que levavam as pessoas a se desviar verdadeiramente do evangelho, tá? Fazendo até mesmo uma mistura da fé com outras tradições e que poderiam levar pessoas a acreditar em coisas mirabolantes, né? Coisas que não faziam parte da fé cristã. Fábulas eram comuns naquela época, né? De tentativa de explicar os fenômenos e assim por diante, mas tirando, digamos assim, Deus do centro do controle e tirando do foco na pessoa de Jesus Cristo e na redenção das pessoas. A outra coisa é a preocupação com genealogias, ou seja, gente que queria convencer os cristãos novos de que eles deveriam considerar muito a questão genealógica, e havia um esforço para colocar cada cristão na linha genealógica de Abraão, ou seja, se nenhum cristão se enxergasse nessa linha, talvez não se enxergasse como um povo, como alguém que pudesse estar recebendo a palavra, ou enfim, não fazia parte da aliança com Deus, o que era uma coisa muito complicada de se enfrentar. Tá? Essa carta, então, ela é dirigida a esse jovem evangelista encarregado de trabalhar nessa congregação, e eu gostaria aqui de trabalhar uma temática nessa carta aqui com vocês. Quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, verso 14 e 15, tá? Paulo diz assim: Timóteo, eu escrevo estas coisas, embora espere chegarem a ti em breve, mas se atrasar, escrevo para que saibas como te deves comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e base da verdade. Bom, tomando esse versículo como versículo chave, digamos assim, dessa carta,
Uma das transições mais difíceis para qualquer organização, irmãos e irmãs, é a transferência do poder dos fundadores para uma segunda geração de liderança, né? Inúmeros empresários causaram desastres em suas empresas, empreendimentos, por se recusarem a entregar o controle a outros que são mais jovens e, em sua opinião, talvez menos competentes. E mesmo quando os visionários entregam alegremente as rédeas da autoridade a sucessores qualificados, não há garantia de sucesso, né, contínuo. E essa é uma das razões pelas quais 1 e 2 Timóteo são uma literatura interessante, porque são cartas sobre a transferência de liderança para uma nova geração, para um novo pastor. E ao escrever, Paulo estava passando, digamos assim, a tocha para o seu filho na fé, tá? Que era agora o pastor de Éfeso. E Paulo sabia que o seu próprio tempo estava chegando ao fim, que o seu trabalho aqui na terra estava chegando ao fim, e os efésios continuariam na fé? É a pergunta, né? Eles se apegariam à verdade do Evangelho e praticariam Cristo, praticariam o Evangelho, praticariam o amor uns pelos outros. Então o jovem Timóteo seria fiel às tarefas designadas para ele. Ele ensinaria ao povo a sã doutrina, né? Enfrentaria disputas, decepções, frustrações. Como que Timóteo modelaria o estilo de vida daqueles irmãos lá em Éfeso a partir de agora? Então, quando nós lemos as instruções de Paulo em 1 e 2 Timóteo, nós podemos sentir o seu coração se estendendo aos crentes de Éfeso. E Paulo também acreditava que a comunhão não apenas iria sobreviver, mas iria prosperar. Esta carta de 1 Timóteo, ela é uma conversa sobre como a igreja deve ser. Então, ou seja, 1 Timóteo trata dessa vida comunitária da igreja. O que é a igreja? É uma carta mais eclesiológica, tá? A segunda carta, nós vamos ver domingo que vem, é uma carta que tem a ver mais com esse conteúdo pessoal, é de pastor para pastor. A primeira é de um pastor para a igreja através do pastor. Não sei se você consegue me entender, tá? Então, resumidamente, quais são as lições dessa primeira carta que eu gostaria de incentivar você a lê-la, né, novamente? Vou separar aqui 4 lições, mas podem ter muito mais, mas só para a gente entender um pouco mais. A primeira grande lição, tá, nessa transição que o apóstolo Paulo pretende fazer para Timóteo é: Timóteo, entende uma coisa, a igreja tem uma mensagem que precisa ser defendida. A igreja tem uma mensagem que precisa ser defendida. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, diz assim: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemarem. Por que eu estou citando esse verso? Porque Paulo deixa muito claro que muitos vão intentar desviar a atenção da igreja, para que a igreja deixe de focar na mensagem, tá? E isso é tão sério para o apóstolo Paulo que quem fazia isso, quem gostava de desviar os cristãos de sua fé, o apóstolo Paulo chega a fazer exercício da disciplina, né? É por isso que ele fala: eu os entreguei, né, a fim de que não prejudicassem mais, tá? Paulo convoca então Timóteo para defender também a fé. Então a igreja tem que ensinar e ser ensinada, de modo que aquilo que se ensina tem que estar de acordo com o Evangelho. É só você ler o capítulo 1, verso 10, 4, 6, 13 e por aí vai. Então Paulo incumbe o Timóteo de certificar de que nenhum ensino seria contrário àquilo que ele havia entregado para aquela igreja. Isso precisaria ser vivido de boa consciência, ou seja, um zelo pela fé de forma pura, de forma clara, tá? Por isso a palavra de Deus deve ser pregada com fidelidade, mas também com convicção. Pregar com convicção, crendo naquilo que se está ensinando, naquilo que se está pregando. Segunda lição: além de que a igreja precisa ter uma mensagem que precisa ser defendida, a igreja tem membros que precisam de orientação. 1 Coríntios 2, do verso 1 até o verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, tá?
Paulo diz que aqueles irmãos precisavam de orientação, tá? Orientação para viver, não é? Orientação para viver. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, tá? A partir do verso, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, do verso 8 em diante, né? Paulo diz assim, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. As mulheres usem traje decente, por aí vai, né? O que é isso? Orientação, tá? Então, no 2º e 3º capítulo, Paulo fornece instruções para que os membros da igreja possam viver, como que deve ser a adoração pública, a supervisão pessoal, né? A natureza da adoração pública, o papel dos homens, o papel da mulher, o papel da supervisão pastoral, né? Como que deve ser, qualificações bíblicas dos superintendentes da igreja, qualificação dos diáconos, tá? Enfim, a igreja precisava de orientação, tá? Lição número 3 que eu destacaria aqui, o capítulo 4, ele faz um contraste, né, entre o conteúdo e as características da grande apostasia, né? Paulo orienta o que vai acontecer nos últimos dias, né? Olha só o verso 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por desobedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Pesado isso, né? Então, o ministro da igreja, Timóteo, está escutando isso aqui. O ministro da igreja precisa ficar atento que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que significa apostatar? Negar a fé, abandonar a fé e irão aderir a ensino de demônios. E é interessante que esses ensinos de demônios, eles não viriam na aparência clara de demônio, mas o ensino era de demônio, né? Ideias sendo colocadas que tinham uma origem infernal, e o apóstolo Paulo adverte a Timóteo a tomar cuidado com isso. Essa é a terceira lição. A quarta lição que eu destacaria também nessa carta do apóstolo Paulo a Timóteo é que os membros da igreja precisariam, né, ser tratados biblicamente. 1 Timóteo 5, do verso 1 até o verso, enfim, praticamente todo o capítulo 5, né, de Timóteo. O que quer dizer isso? A seção final dessa carta, irmãos, dá a ideia de que nós precisamos, nos dá a ideia de como lidar com os membros da igreja. Então, eles dão instruções específicas sobre vários grupos, inclusive grupos de idade, com relação à idade. 1 Timóteo 5, do verso 1 até o verso 2, Paulo fala, olha, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mãe, às moças como irmãs, com toda a pureza. Grupos de idade. Como é que o pastor deveria tratar os idosos, admoestar os idosos como a pai, né? Aos moços, né, como a irmãos, tá? Instruções sobre como lidar com grupos diferentes na igreja. Inclusive, outros grupos, né, de condição social diferente, como viúvas. 1 Timóteo capítulo 5, como que as viúvas devem ser tratadas, como os anciãos devem ser tratados, os mestres devem ser tratados, e até mesmo os criadores de problemas, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, tá? Aqueles que dão muito problema, como é que devem ser tratados? Olha aí, está aqui, tá? Ok, gente que se envolvia em contendas, capítulo 4, capítulo 6, verso 4, tá? Gente que se envolvia em contenda, que gostava de inveja, provocação, difamações, suspeitas, altercações sem fins e assim por diante, tá? Olha, como é que deve ser tratado isso? O apóstolo Paulo também nos ensina, tá? Não pode concordar com esse ensinamento e eles devem ser, portanto, orientados a viver de forma diferente. Até mesmo como os ricos devem pensar e devem agir. Orientações, tá? E depois o apóstolo Paulo conclui com um pedido pessoal para o apóstolo, para Timóteo, falando para ele o seguinte, olha, guarda o bom depósito, guarda o que foi depositado para você, guarda o que foi confiado para você, 1 Timóteo 6, né? A igreja precisaria ter, então, esse pastor, que ele valorizava aquilo que foi entregue para ele, né? Então,
Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, guarda o que foi depositado para você, tá? Muito mais poderia ter sido dito a respeito dessa carta de Timóteo, mas o nosso tempo aqui é curto, tá? Então fica aí com essas 4 lições que servem talvez como esboço dessa carta, embora existam outros esboços também. 1 Timóteo, uma carta direta do apóstolo Paulo a um pastor, seu filho na fé, e que o ensina como lidar com uma igreja, como pastorear a igreja, como enfrentar os problemas na igreja. Essa carta é muito mais eclesiológica. Domingo que vem nós vamos falar a respeito dessa carta, da segunda carta para Timóteo, que seria uma carta mais pastoral, mais pessoal, na qual o apóstolo Paulo derrama o seu coração. E eu quero incentivar você a ler a segunda carta de Timóteo. Nós vamos falar a respeito deste homem que dedicou toda a sua vida ao evangelho, pregação, e agora já está praticamente idoso, considerando o final de sua vida, mas que tem muito a nos ensinar o seu jovem pastor. Até domingo que vem, Deus abençoe o seu coração. Fique com Deus.